Falar da reforma protestante. Você sabe, irmãos, que Lutero trouxe essas 5 solas, né, que nós chamamos sola no latim, solas, além das 95 teses, ele também trouxe essas, abaixa para mim, Cláudio, por favor, ele trouxe essas 5 solas, além das 95 teses, né, eu queria que o Rodrigo colocasse aqui para mim. A primeira é, vamos falar, gente? A primeira, sola escritura, somente a escritura, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solos Christus, somente Cristo, soli deo gloria, glória somente a Deus. Isso aqui foi bem estabelecido, né? Diante de um caos espiritual do século XVI. Em 2025 agora se faz 508 anos, né? 1517, 2025, 508 anos da reforma, né? Glória a Deus pela vida desses homens. Lá na Alemanha, Martinho Lutero, né? Ele estabeleceu as 95 teses, depois ele estabeleceu em outros períodos as 5 solas, na Inglaterra, John Wesley, né? Na Escócia, João Knox, alguns dos reformadores, né? Não sei se você sabe, mas a primeira religião que aparece no nosso cenário é a religião dos judeus. Passado um tempo, teve alguém que, não concordando com o judaísmo, criou o catolicismo, né? Alguém não concordando com o catolicismo, criou o protestantismo. E estamos aqui hoje. Glória a Deus por isso. Na época de Martinho Lutero, irmãos, a igreja passava por um momento muito difícil, situação de corrupção teológica, moral, política. A salvação era vendida por meio de indulgências. Grava bem essa palavra indulgência, a gente ouve muito, né? As pessoas pagavam, para você ter uma ideia, elas pagavam para ter um lugarzinho no céu. Sabia disso ou não? Fala para o irmão, você paga quanto para morar no céu? Pergunta para ele. Alguém não entende por que esses homens reformaram, né? Mas houve uma reforma assim, houve um racha, vamos dizer assim, né? Houve uma cisão. Fusão é quando une, né? É ou não é? Cisão, houve uma cisão ali na igreja. Então, a salvação, gente, que coisa incrível, ela era vendida, olha que coisa incrível. Isso foi quando, gente? 1517. Século XVI, olha que coisa. Que mais? A Bíblia era monopolizada. Quem tem a Bíblia? Levanta a Bíblia aí, deixa eu ver. O povo não tinha Bíblia. Ela era monopolizada pelo clero. O que é monopolizada? Centralizada. Só os padres tinham, né? Os monges tinham acesso à Bíblia. E ela não tinha tradução. Ela estava na língua, em latim, né? A língua do Império Romano, ela ainda estava escrita naquela língua. Então o povo, além de não ter, se tivesse um pedaço, uma folha, não sabia ler. A fé cristã tinha virado uma negociação espiritual, não um relacionamento com Deus. Lutero era um monge e teólogo, olhou para isso e disse, né, naquele bom português, né? Isso aqui está errado. A gente se afastou, ele disse, a gente se afastou do evangelho puro, da pureza do evangelho. Então, as 5 solas que nós estamos vendo aqui, elas são uma resposta à manifestação teológica, um retorno às raízes, né, do cristianismo. O propósito das 5 solas, da reforma, era recentrar, trazer de volta ao centro a fé em Cristo e também nas Escrituras. As solas não foram criadas, como eu disse, de uma única vez, Deus foi dando, né, para esses homens, principalmente para Lutero. E o objetivo principal, irmãos, era purificar a fé cristã, tirando os acréscimos humanos e devolvendo o protagonismo a Deus. Diga sola gratia. Diga não, sola gratia. Somente
Somente a graça. Somente pela graça. Nós vamos entender isso agora. Sola gratia significa que a salvação é unicamente fruto da graça divina. Aponta para cima. Sem qualquer mérito humano. Não há mérito humano. Ou seja, Deus salva o ser humano não porque ele merece, mas porque Deus quer. Diga glória a Deus. É uma pura iniciativa e favor imerecido. Quer dizer, é um favor imerecido, eu não mereço. É o completo oposto da ideia de que o homem pode cooperar com Deus para conquistar a sua redenção. Amém? Então, a graça é um favor de Deus. Graça tem vários significados, né? Tem graça de engraçado, não é? Dá um sorriso aí. Tem graça de engraçado, tem graça de sobrenome, tem graça de nome, e tem graça no sentido de favor. Amém, gente? Favor. Então, a graça, na verdade, é um favor de Deus. É algo que Deus fez, do qual nós não podemos interferir. Amém? Texto bíblico, Romanos. Vamos ler o texto bíblico de Romanos. Romanos, capítulo 3, versos 23. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 3, versículo 23. Vamos ver aqui a graça, né, na Bíblia. Vamos ver a graça aqui estabelecida por apóstolo Paulo à igreja de Roma. Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Quem achou, irmãos? Pessoal, tudo sabe, mexe a semana inteira na Bíblia, que fica fácil, né? É ou não é? Semana inteira mexendo na Bíblia, aqui fica mole, gente, aqui é rapidinho. 3:23, quem não achou, olha aqui. Pois todos pecaram e carecem do que, irmãos? Da glória de Deus. Irmãos, olha aqui. Todos, diga assim, eu sou pecador. Quando que você é pecador? Quando você era bebê, já era pecador? Olha que pergunta interessante. Pergunta, irmão, quando você era bebê, já era pecador? Edivaldo, bebezinho, pequeno, com chupetão na boca, já pecador, Edivaldo? Sabe, irmãos, quando Adão pecou, presta atenção nisso, quando Adão e Eva pecaram, todos pecaram. Olha para mim, por isso que Cristo na Bíblia é chamado de segundo Adão, sabia? Sabia que a Bíblia fala que Jesus é semelhante ao segundo Adão, porque pelo primeiro o pecado entrou, pelo segundo fomos justificados. Pode glorificar a Deus, irmão, glória a Deus. Pelo primeiro. Então é assim, ó, o ser humano era puro, amém ou não amém? Depois que eles pecaram no Éden, todas as gerações que viessem daquele casal seria contaminada pelo pecado. Por isso que Paulo diz, todos, irmão, participa aqui, ó, todos pecaram e carecem, destituídos e longe, e afastados estão do que, gente? Da graça. Aí que aconteceu, olha o 24, sendo, vamos ler junto, sendo justificado, gratuitamente ou onerosamente? Não é onerosamente, é gratuitamente, glória a Deus, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, glória a Deus, irmãos. Então nós somos justificados por Cristo. É aqui que Lutero olhou, um dos livros que Lutero leu, gente, quem não sabe, foi Romanos, como vários homens que se converteram, leram a Bíblia, diga assim, ao ler a Bíblia, as pessoas se convertem. Sabe por que as pessoas não se convertem ao caminho de Jesus, ao Evangelho? Porque elas não lêem a Bíblia. Então, Lutero leu a Bíblia e falou, meu Deus, olha só. Então, ele falou, ele leu que a justificação foi gratuita. Irmãos, olhe para mim, aparentemente, para nós, que estamos dentro da visão do protestantismo, não do catolicismo, mas do protestantismo, para nós é normal, mas muita gente carrega consigo uma culpa, uma pena,
ao ponto de achar que para ela ser salva, ela precisa fazer muita coisa. Ela precisa fazer muita coisa para ser salva, e nós vimos aqui que fomos justificados gratuitamente por Cristo. Efésios 2, 8, 9, Romanos, Coríntios, vai lá, Gálatas, aí vem Efésios, do ladinho aí, ó, Coríntios, Gálatas, aí vem Efésios. Olha aí como está fácil na sua Bíblia, irmão. Capítulo 2, todo mundo lê em casa, né? Então fica aqui mole, rapidinho já acha, do lado aí, porta do lado aí, Efésios, capítulo 2, versículo 8, diga assim, é fácil. Tudo que você diz que é fácil, se torna fácil, sabia? 2, 8, vamos lá, gente? 2, 8, quem achou? Amém. Vamos lá, bem alto, quem achou, fala, quem achou fica de pé e lê bem alto, vai lá. Não, estou brincando, a gente faz isso no curso, terça-feira aqui, ó. Porque pela graça sois, mediante a, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, irmãos. Olha o versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos a feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Olha só, por que a salvação não vem de nós? Porque nós temos mania de nos gloriar, nós temos mania de contar vantagem, é ou não é? Aí Deus foi lá, fez a obra, para quê? Para que nós não precisássemos nos gloriar. Por isso que toda honra, louvor, glória é dada ao Senhor. Você tem que dar todo dia louvor, honra, glória somente a Deus. Tito, irmãos, 3:5, do lado também. Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, aí vem Tito, do ladinho também, hein, irmão. Tem Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo 1, Timóteo 2, aí vem Tito, a epístola de Paulo a Tito, seu amigo, capítulo 2, versículo 8, capítulo 3, versículo 5, de Tito. Acharam aí, irmãos? Quem não achou, dá uma olhada aqui, ó. Não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo o que? Sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O 7, a fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus, irmãos. A tônica, irmãos, olha aqui, a tônica sempre foi a mesma. Graça é o motor da salvação, não desempenho humano. A graça, comigo, é o motor da salvação, não desempenho humano. Então não tem performance. Então na época da Reforma, século XVI, a igreja enfatizava a necessidade de obras, penitências, indulgências, como parte do processo de salvação. Então, nessa época, irmãos, havia uma necessidade, uma obrigatoriedade, estão acompanhando, gente? Das pessoas para serem salvas. Não que não é bom fazer boas obras, é bom, caridade faz parte, amém, gente? Se Deus tem te abençoado e você vê alguém, é Isaías 58, né? O verdadeiro jejum, e você vê alguém necessitado, olha que lindo, é bom você fazer ali caridade, gente, é muito bom, é de Deus, viu, gente? Quem aqui faz caridade de vez em quando? Uma cesta básica, alguém que está necessitado, você vai lá, sabe que alguém está precisando, você vai lá e ajuda, né? Os irmãos aqui não são muquirana não, né? Todo mundo abençoado, abençoador, né? Hã? Sabe que provérbio diz? Que aquele que tem o coração generoso, ó,
prosperará. Vou falar de novo, aquele que tem um coração generoso, prosperará, e aquele que atende, será atendido. Acho que é Provérbios 22, né? E aquele que atende, será atendido. Olha que coisa linda, né? Então, nessa época, estou terminando já, gente, mas olha para mim aqui, nessa época, eu sei que eu estou cansativo hoje, não? Bom, nessa época, veja só, havia uma necessidade, olha aqui, estava atrelava-se a salvação a obras. Tudo bem, irmão? Já entendemos isso? Naquela época, século XVI, 1517, faz tempo, né, gente? 508 anos, gente. Eles pensavam assim, eles atrelavam a salvação, que nós lemos aqui, que não, está mais que provado que não, né? Não é obras, não é caridade, não é o que eu faço, mas eles pensavam que estava atrelado. Quanto mais coisa boa eu fizesse, mais lugarzinho no céu eu tinha. Olha que coisa. E a gente aprende que não, é tudo pela fé. E se eu fizer boas obras, melhor ainda. Mas não necessariamente boas obras salvam. Tem muita gente aí fora que tem uma pregação assim, não, eu faço boas obras, eu sou salvo. Não, o que salva é crer no Senhor Jesus e ser fiel a Ele até o fim. Amém? Também, gente, não adianta ser fiel a Deus um tempo, né? Tem que ser fiel a Deus até o fim, né? Então, foi um rompimento radical com a teologia meritória medieval, foi um reset espiritual. A salvação volta a ser um presente, não uma transação. Então, salvação, diga, um presente, não uma troca, não é uma transação, não é uma troca. Tudo bem, gente? Não vem aqui, eu vou dar dízimo para ser abençoado. Não faz isso. Se você devolve o dízimo, porque você já é abençoado. Não é troca, eu vou ofertar porque Deus vai me dar. Essa teologia é medieval. Fala para mim, é medieval, isso é pensamento antigo. As implicações teológicas foram humildade radical. O homem não tem do que se gloriar diante de Deus. Isso aqui é muito forte, irmãos. A gente vê muita gente aí utilizando do dom de Deus para se gloriar. É ou não é? Por exemplo, Tiago 1,17 diz assim, olha o que diz Tiago 1,17, te interessa o que eu estou falando, irmão? Levanta a mão se interessa, senão eu paro. Tiago 1,17 diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, toda boa dádiva, tudo que é bom, todo dom perfeito, aponta para cima, vem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação, é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não vem do homem, gente. Então, qual a implicação teológica? A implicação é a humildade. Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso e humilde, e ele tinha todos os dons, ele poderia transformar pedra em pão, sabia? Quando o diabo em Mateus 4 falou, se és filho de Deus, transforma pedra em pão, ele sabia que ele podia, ele tinha poder para isso, mas a humildade dele falou assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Olha que lindo, gente. Jesus é maravilhoso. Que humildade, hein? Que humildade, hein, gente? Ele fala assim, põe o pé aqui, para o discípulo. Para quê? Põe o pé aqui. Aí colocou o pé e lavava o pé. Lavou o professor lá, o rabi lá, Jesus lavando o pé dos discípulos. Cutuca o irmão, fala, isso é sinal de humildade. Como é que fala, come ovo, rota caviar, como que é, gente? Como é que é? É o quê? A frase? É isso aí. O ser humano é isso aí, gente. Tem nada e acha que tem alguma coisa. A gente não tem nada. Nu nós viemos, nu nós voltaremos.
A gente não leva nada daqui, gente. A gente... e todo o saber que você tem, fala, você é a maior pessoa inteligente, tenho certeza que você é inteligente. Elogia ele aí, irmão, elogia ela aí, fala, você é inteligente. Quem aqui acredita que a gente é salvo só pela graça? Levanta as mãos. Levanta as mãos. Quem acredita que a gente é salvo só pela graça? Levanta as mãos. Aí, povo inteligente. Só que até a tua inteligência veio de Deus. Diga glória a Deus. Então, implicação teológica. A implicação teológica. Houve uma humildade radical, uma radicalização na humildade. O homem não tem que se gloriar diante de Deus. Irmãos, eu não tenho que me gloriar porque eu falo. Os meninos que têm o dom de tocar não tem que se gloriar porque eles tocam. Se Deus te deu algum dom, alguma coisa específica, especial, você não tem que se gloriar, porque a glória é do Senhor, dele, por ele e para ele. Dele, por ele e para ele. E eu preciso protestar de novo aqui. Protesto. Eu preciso protestar, porque nas igrejas evangélicas, a gente vê muita centralização da glória em homens, apóstolos, bispos, homens, porque tem algum dom, porque sabe falar, porque quando oram acontece alguma coisa. Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, você não vai esquecer disso, vem do Pai das luzes, o qual não há mudança, nem sombra de variação. Quem é o homem? O homem é pó, mas quem é Deus? Ele é Criador dos céus e da terra, a Ele toda honra e glória. Segunda implicação teológica, segurança da salvação. Se depende da graça, não do esforço humano, o crente pode ter certeza do perdão e da adoção divina. Vida de gratidão, as boas obras não são moedas de troca, mas resposta amorosa à graça recebida. Não há moeda de troca, gente. O Salmo 139:16 diz assim: os meus olhos te viram no ventre materno, ainda em formação, e os seus dias foram todos escritos e determinados, quando nenhum deles existia. Deus te conhece no ventre da sua mãe. Levanta suas mãos assim, ó. Lá no ventre da sua mãe. Deus te viu antes de você ser formado. Você não tinha nem pele, não tinha ossos, estava aquela informação ainda. Deus já te conhecia lá, Ele já te deu o seu nome. Seu pai, sua mãe só te deu depois, mas até o seu nome Ele já tinha colocado lá. E num livro, irmãos, Ele escreveu os nossos dias. Ele sabe o dia do nosso nascimento. Ele sabe o dia do nascimento dos filhos de vocês. Ele sabe qual a profissão que vocês iam ter. Ele sabe até o dia da sua morte. Ele sabe que aqueles que viriam de nós faria grande obras. Deus conhecia a minha mãe quando eu estava no ventre da minha mãe, e no ventre da minha mãe Ele já sabia que eu, dentre 10 irmãos, seria pastor da igreja evangélica Deus Todo-Poderoso. Está tudo escrito, até os fios do cabelo da sua cabeça estão contados. Deus está no controle de todas as coisas. A gente vê muita gente falando besteira, eu sou disso, sou daquilo, eu creio nisso, creio naquilo, mas aqui no livro de Tito, no versículo 8, diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas, façam afirmações confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evite discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, depois sabe tal pessoa se é pervertido ou não, e não viva no pecado, e assim mesmo seja condenado. Queridos, olhem para mim. A gente vê muitas discussões sobre isso, sobre aquilo. Nós temos firme, fiel a palavra que nos é confiada. Na aplicação contemporânea, como que pensamos? No modo que vive a lógica do merecimento e da performance. Então, num tempo, para entendermos
compreendermos melhor, no tempo de hoje, que o que mais vale, olha aqui, ó, que o que mais vale é a performance, o que mais vale é o merecimento. Sola gratia é o manifesto contracultural. Eu vou explicar de uma outra forma. Hoje o que as pessoas mais valorizam, o que é mais valorizado hoje em dia, presta atenção, estou terminando agora, é o merecimento, é o quanto eu tenho, é o quanto eu posso, é a performance, é como eu me saio. Sola gratia, diga só pela graça, é um manifesto contracultural. Quer dizer que o que eu estou falando vai contra a cultura atual. O que eu estou pregando hoje, o que nós estamos pregando por esses dias, que vem sendo pregado há 508 anos, vai contra todas as culturas. Ela diz: você é amado, perdoado e salvo. Não porque é bom, mas porque Deus é bom. É a desconstrução do ego e a libertação da culpa. Nós somos de Deus, viemos de Deus e para Deus voltaremos. Nós somos o filho pródigo que se perdeu e que tomou a decisão de voltar porque sabia que o pai era bom, e quando voltou, achando que seria simplesmente um jornaleiro ou um empregado qualquer, foi recebido como filho amado do Senhor. Por isso, se você é uma pessoa que se perdeu e está aqui perdido, eu quero falar para você que Deus te ama, não pelo seu acerto, nem pelo seu erro. Deus simplesmente me ama. Deus simplesmente nos ama. A gente fala muito que a gente é bom e que a gente está acertando, e olha para alguém que está errando e a gente julga como juiz, dizendo: olha, aquele ali não presta, aquele ali não acerta, aquele ali continua no erro, na lama. Mas somos iguais perante Deus. Deus não me ama mais porque eu faço tudo certo e me ama menos porque eu erro. Ele simplesmente me ama. Isso é graça. Fica sobre os teus pés no nome de Jesus. Aprenda essa lição na sua vida. Não é porque você é palmeirense que Ele te ama mais, você é corintiano, Ele te ama menos. Não é porque você tem um carro zero que Ele te ama mais, e você tem um carrinho usado que Ele te ama menos. Não é porque você é um Shrek que Ele te ama menos, e você é um docinho que Ele te ama mais. Não tem isso não, gente. Deus simplesmente nos ama. Nós temos um pensamento errado, que se eu fizer tudo certinho, Deus vai me amar, Ele vai ficar me paparicando. Não, Deus simplesmente te ama. E é para você que sente, nós, que temos defeitos, e que tem uma obra, tem pessoas aqui que tem uma placa no pescoço: reforma, estou em reforma, estou em construção, e a gente está sempre ali caindo no mesmo erro. Não sei, de repente tem pessoas aqui que sempre caem no mesmo erro, você sente aquela culpa danada. Derrubei aqui o relógio. E a gente sente, tem pessoas que estão na graça, estão em Cristo, mas ainda fumam, e sente aquela culpa, e não fuma mais 10 maços, mas fuma um cigarro, e sente aquela culpa quando fuma, e fala: meu Deus, me liberta, e tantos outros problemas. Uns são drogas, outros são bebida, outros são prostituição, não sei o que é. Eu quero falar que Deus simplesmente nos ama, irmãos. Será que a gente consegue levar esse Romanos 6:23, Paulo diz assim: o salário do pecado é a morte. Então era para estar todo mundo morto, mas ele não termina o versículo, ele diz assim, vírgula, porém, o que ele escreve? Salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vou falar de novo, se você não ouviu, não precisa pagar nada. Dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem entendeu que você não precisa fazer nada, levanta as mãos, já foi feito. Não foi em 1517, foi há 2025 anos atrás, quando um homem chamado Jesus de Nazaré disse sim para morrer naquela cruz por mim e por você.
Ali pagou toda a nossa conta, todos os nossos pecados ali foram perdoados. Será que a graça uma condição para eu continuar pecando? Não, muito pelo contrário. A gente é tão constrangido pela graça que a gente não quer mais pecar, porque a gente não é mais desse mundo, irmãos. A gente foi comprado por um preço, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E o dia que nós fecharmos nossos olhos, levante suas mãos, que todos nós um dia fecharemos olhos, e que nós abrirmos os olhos de novo, estaremos diante daquele que nos salvou. Dá para cantar aquele louvor, sempre que eu leio? Eu sei que está fora do script, sempre que eu leio. Um dia nós vamos abrir os nossos olhos. Sim. Na glória. Sempre que Escuta. eu leio a história de Cristo.